Muito bom dia, meu querido. Que você seja muito bem-vindo a esse treinamento, né? A gente vai falar aqui sobre construção patrimonial, que é um negócio à parte do seu negócio, né? Se hoje você depende do seu holerite, do seu contra-cheque, ou se hoje você já tem uma empresa, né? A construção de patrimônio, ela vai ser um negócio à parte. A gente vai falar sobre ferramentas de alavancagem, certo? E a gente tem financiamentos habitacionais, a gente também tem consórcio. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses instrumentos financeiros para alavancagem e vamos falar sobre as linhas de construção que cada pessoa tem durante a sua vida, né? Ela tem ali o normal, que são 3 jornadas, que a gente vai explicar aqui. E fica com a gente até o final para que você possa, de fato, né, entender e ter a sua consciência, esse processo de educação da sua própria consciência, porque tem muito mais nesse mercado para você do que você imagina. Primeiro, a gente está falando o quê? Sobre método. A gente não vai falar que você vai ter liberdade financeira em 3 meses, não tem como te garantir isso. A menos que você tenha, né, de fato, já mais de metade do caminho andado do patrimônio, que a gente utilizaria muitas ferramentas ali para poder antecipar, mas a gente está falando de uma construção que tem etapas e cada passo ele é extremamente importante para que você possa construir o próximo. Então, aqui eu vou estar de vez em quando aqui no tablet compartilhando com vocês o Canva e o nosso mapa mental para que a gente possa ter isso desenhado visualmente na nossa mente e que a nossa consciência também esteja armazenando na nossa mente cada fator que é extremamente importante para que você possa evoluir para o próximo. Meu nome é Jonathan, seja muito bem-vindo. Eu sou contador, com MBA pela USP em gestão de pessoas, trabalhei 4 anos em instituições financeiras, tenho certificações bancárias, inclusive uma delas só tem 20 mil pessoas no país que tem essa certificação. Então a gente está falando sobre produtos financeiros, a gente está falando sobre cunho intelectual suficiente para a gente falar sobre investimentos, certo? E aí, quando a gente fala sobre investimentos, a gente tem, né, uma terceira jornada, que a gente também vai citar aqui, que ela é hoje, né, uma jornada conhecida e a melhor que tem hoje. A partir desse momento, você vai ter uma quarta, mas que tem hoje, que é o mercado financeiro. Então, tem 3 principais mercados ali, que a gente também vai falar sobre isso. Então, fica com a gente até o final, para que você possa, de fato, sair daqui de cabeça aberta e cheio de informação e cheio de vontade para a gente estar trabalhando em cima disso, tá? Nosso escritório está localizado aqui em Campo Grande, atendemos todo o Brasil, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Através de construção de confiança, assim como construção de patrimônio, a gente vai um passo de cada vez. Você está aqui hoje, você veio por meio de uma rede social, você veio por meio de algum anúncio. Então fica com a gente até o final. Primeiro, vamos aqui então, eu vou te mostrar um pouco do nosso mapa mental e do nosso Canva da construção de patrimônio. Então a gente não está falando de magia, estamos falando de método. Quando a gente fala de método, tem um passo a passo, né? Quem é engenheiro aí, imagino que tenha isso muito bem construído e goste muito de um passo a passo, né? Para entender como que isso se traduz no final. Então, aqui, vamos para o nosso tablet, tá? Estamos falando basicamente sobre as linhas da vida. Então, nessa primeira barra, a gente tem a construção de ativos, tá? Essa construção na barra vertical, tá, desse gráfico, a gente está falando sobre os ativos, horizontal sobre o tempo. Então, nessa primeira construção, a primeira fórmula que muita gente hoje, inclusive, está vivendo é o quê? A gente tem uma estatística, a gente também trabalha com seguro de vida, né? Então, tem uma estatística do IBGE que 1% das pessoas, ela chega no final da sua vida com um patrimônio construído que seja suficiente para ela manter as suas despesas. 1% da população brasileira tem condição de chegar no final da vida com uma renda passiva construída, não dependendo de INSS, não dependendo, e outra, INSS tem teto, não dependendo de outras pessoas. Então é algo muito grave. Basicamente é o quê? Se eu não tenho um motor de construção de patrimônio, que a gente vai falar sobre isso, muito bem desenhado, com propósito objetivo e voltado a ter de fato uma atividade que me traga renda, que não dependa da minha força de trabalho, da minha saúde mental e física, certo? Se eu tenho uma atividade que eu não dependa disso, eu estou com a minha aposentadoria dirigida, construída e feita por mim, sem depender de governo, sem depender de ninguém. Então, já começa aqui a gente ter um grande diferencial. Então, a primeira linha é o quê? Tudo que eu ganho, eu gasto. Então, se eu pego aqui e faço, basicamente, eu vou refazer, tá, isso daqui em vermelho, mas tudo que eu ganho
eu automaticamente tenho basicamente uma Ferrari, mas eu não tenho combustível para fazer essa Ferrari andar, né? Às vezes nem o Fusca tá andando, porque tudo que eu ganho eu gasto. Eu tenho que ter primeiro uma consciência familiar e de estrutura financeira familiar para me reorganizar financeiramente. Então, às vezes a gente tem que primeiro, né, na reunião, a gente desenhar primeiro essa organização financeira familiar, porque às vezes você está com dívidas, e aí eu tô falando basicamente do primeiro fator, são 5 etapas nessa quarta caminhada, certo? Mas o primeiro motor de construção de patrimônio, que é esse daqui, o motor 1, ele é o aporte mensal. Se eu tenho isso afetado por desorganização financeira, primeiro a gente tem que organizar a casa. Segundo, se eu estou com dívidas e dívidas caras, que o crédito geralmente no nosso país, né, com a Selic alta, o financiamento habitacional já não está barato, você compra um imóvel para pagar 3 ou até 4. Então a gente vai falar sobre isso também. Eu também posso utilizar estratégias de alavancagem, de autoquitação, de retropatrimônio, para que de fato eu possa diminuir a dívida e aumentar o quê? O combustível de qualidade para que eu possa, durante essa jornada, ter picos de liquidez, né, que seria o segundo fator aqui, maiores. Ter picos de liquidez maiores, porque esses são 3 motores de construção. Só que se eu não tenho condição nenhuma ali de ter pelo menos um aporte mensal, eu não consigo me programar para ter essa jornada da liberdade financeira, para ter essa renda passiva vitalícia, né? A gente tanto busca, eu não vou ter condição de chegar aqui sem primeiro organizar a casa. Então, o primeiro que a gente faz é organizar a casa, não tem como fazer nada fora disso. Então, a gente está trazendo aqui também os 5 módulos da construção de patrimônio. 5 módulos, construção de ativos, tá? Eles são uma forma de você antecipar teu crescimento com picos de liquidez e construir as próximas 4 etapas ali da quarta linha da jornada de construção de patrimônio. E aqui, só para citar as outras 2, tá? E você entender um pouquinho mais desse gráfico. A segunda linha, ela é uma linha em que a pessoa ela até junta dinheiro, mas de uma forma ignorante. Às vezes ela não teve orientação nenhuma e a gente sabe, né, que o nosso sistema educacional ele tem uma falha gravíssima na parte de educação financeira. Então, às vezes ela só guarda. Quando você só guarda, você perde miseravelmente para a inflação. Já é o primeiro fator, você perde miseravelmente para a inflação. E segundo fator, você não tem uma progressão de crescimento geométrica, ela é aritmética. Então é 1 mais 1 mais 1, mais 1, mais 1. É isso. O primeiro é o pior de todos, porque nem juntar eu tô juntando. O segundo, ele já é melhorzinho, mas eu ainda perco para a inflação. O terceiro, ele é o mercado financeiro. Eu não tô falando mal do mercado financeiro, tá? A gente vai falar sobre associação de várias ferramentas associadas também, inclusive ao mercado financeiro, né? Para você entender a lógica de sobrar mais dinheiro no bolso. Para sobrar mais dinheiro do bolso, você vai perceber que esses mercados, eles se cruzam, tá bom? Então, mas aqui, o terceiro caminho, ele é o quê? Ele é mais demorado, certo? Ele é mais demorado, mas ele é o mercado financeiro, que é aquilo, né? Ah, se eu apertar X reais por mês, vou ter, né? O efeito dos juros compostos, em que essa linha, ela começa a crescer de forma geométrica. Então, é uma progressão em que você vai ter enxergado, né? Se você for uma pessoa muito educada durante esses 20, 30 anos, se você for uma pessoa muito educada financeiramente, você vai ter com certeza ali, né, conseguido vencer e pelo caminho difícil, que é você se manter persistente e constante, tá? Dentro daquilo que você tem projetado para você. E esse quarto caminho, porque a gente fala tanto sobre essa jornada, né, de construção de ativos e pessoas que utilizam a alavancagem, elas estão antecipando o tempo de vida delas. Eu tô falando que essa mesma projeção aqui, a gente conseguiria em metade do tempo, ter essa renda passiva vitalícia. Então eu tô falando de uma ferramenta de construção de patrimônio, em vez de eu esperar 20, 30 anos para poder, de forma paciente e educada financeiramente, constante e persistente, chegar a isso, você pode olhar muito bem para uma parcela e essa parcela significar, em vez de despesa, ela significar liberdade e segurança. E isso vai se traduzir em cada família de uma maneira diferente. Mas você conseguiria, de fato, com estratégia, com metodologia, fazer com essa construção de patrimônio, ela venha em metade do tempo. E lembrando, se você tem um olerite, você depende só da sua força de trabalho, você não vai ter condições de, no final da sua vida, de ter essa liberdade e segurança que você às vezes está buscando. Porque hoje a gente tem teto.
para INSS. Então esse teto, ele não vai significar muita coisa lá no final, e a gente sabe que o INSS, a cada ano que passar para mim me aposentar, eu vou ter que ter daqui a pouco 80 anos de idade. E o que eu pago hoje é para os velhinhos de hoje. Então daqui 30, 40 anos, né, o que vai estar lá para mim? Então, de fato, cuidar muito, né? Esse fator de que você está jogando um jogo de tempo. Então, se você pode, de fato, se alavancar com ferramentas, com crédito saudável e antecipar essa construção de patrimônio sem depender de ninguém, não tem porquê, não tem lógica de você não fazer isso. Então, aqui, construção de ativos, ela funciona para maximizar a taxa de crescimento patrimonial. Segundo fator, pico de liquidez. O pico de liquidez, a gente fala que é o quê? É injeção de caixa na veia. Então eu tô lá, fiz uma estratégia, tô fazendo o principal fator, que é o quê? Colocando combustível no meu carro para poder ter esse aporte mensal, pelo menos, que é um dos 3 motores de construção de patrimônio, né? Então, que é o quê? O primeiro motor, a gente tá falando aqui, é o aporte mensal. Segundo motor, eu tô falando aqui, se destaca, né? Depois a gente vai falar, mas é a sua reserva de valor. Ela se destaca da reserva de emergência. Você vai preenchendo cada caixinha ali. E o terceiro motor, ele vai ser associado, né, à sua capacidade de pagamento. E isso vai ser a tua principal jornada de construção de liberdade financeira. Você pode às vezes estar ganhando 30, 50, 100 mil, mas você não está tendo condição de abastecer. Você está tendo uma Ferrari, está ganhando bem, tem uma Ferrari na mão, mas você não está tendo condição de abastecer. Assim como alguém que ganha 2, 5, 10, você que está ganhando 100, está agindo da mesma forma. Então tá uma Ferrari dentro de casa e não está colocando combustível para construir patrimônio, né, e ter essa renda passiva com esses 3 mercados que a gente vai citar aqui, né, que é o mercado de crédito, é o mercado real e o mercado financeiro. A gente está falando que é um jogo de tempo, e no jogo do tempo não tem brincadeira, né? Não tem brincadeira porque a gente de fato está trocando uma moeda que não volta. Fabricação de recebíveis é o terceiro passo, terceira etapa, tá? Nessa fabricação de recebíveis eu tenho já uma nova construção, só que eu já não tô construindo do zero. Por quê? Porque eu fiz lá o meu aporte, eu tô agora com o meu imóvel tendo a minha rentabilidade, minha valorização invisível, né? Tô com aluguel de temporada, inclusive a gente tem alguns parceiros que estão fazendo, inclusive, a gestão para você. E aí você tem o quê? Novamente, o seu motor de construção de patrimônio foi reposto, então você entraria novamente em uma nova parcela com estratégia definida de novo, só que você tem agora o quê? Um patrimônio que está estrategicamente numa engrenagem de autoquitação, que alguém está pagando esse aluguel, alguém está quitando esse imóvel para você. E aí, sendo um imóvel com liquidez, boa localização, que seja estrategicamente bem posicionado, você está tendo um aumento desse motor de construção também, que é através desse aluguel você vai ter um ágio em cima disso. Então, você vai ter ali um segundo pico de liquidez, que a gente chama de tríade da escala, a quarta etapa da construção de patrimônio, que é o quê? Você associa de forma mista, e aí por isso que a gente fala que é um pico de liquidez, você associa de forma mista, basicamente ali, os ganhos mais a sua renda, os ganhos mais a sua alavancagem e os ganhos, a renda no caso, né, a sua renda, seu holerite, seus recebimentos, mais a alavancagem. Então você vai conseguir fazer o quê? Ter um pico de liquidez maior ainda, porque agora você não está saindo do zero, você está saindo com patrimônio. E se você já tinha patrimônio lá atrás, nesse primeiro pico de liquidez, inclusive, você já estava participando da tríade da escala. Por quê? Você está fazendo esse imóvel, você está levantando um capital em cima dele, que a gente chama de retropatrimônio, né? Para levantar esse capital e colocar caixa. Esse caixa que você vai colocar, obviamente você vai ter uma utilização dele para aumentar o teu patrimônio ou para também oxigenar a tua empresa, né? Então, no final do teu DRE, do teu balanço, lá no PL do teu balanço patrimonial, vai estar lá custo de capital de terceiros ou capital de terceiros. E vai estar lá um dinheiro extremamente barato. É um absurdo, porque é muito mais barato do que o FCO. Mesmo com correções e tudo mais, eu tenho uma planilha. A gente coloca isso, tá? Os números, a gente joga o jogo dos números de forma 100% completa. A tua taxa administrativa é X, o teu crédito é Y e a correção é Z. E aí, a correção não é despesa, né? Obviamente, até a contemplação. Depois que contempla, ela torna-se uma despesa, mas que não te dá medo. Porque ainda assim, no financiamento, você estaria pagando 3 imóveis e, né, e no consórcio você vai estar pagando 1,2, e com as correções pelo IPCA projetada ali para todas as parcelas futuras, mesmo assim, considerando que você sai do primeiro mês, o teu custo final ao ano ficaria de 5 a 7%. Então eu tô falando que se você não fazer nada,
e deixar aplicado na Selic, você está ganhando o dobro. Então, é um jogo de sobrar mais dinheiro no bolso. Esse é o jogo. Então você vai associar, num momento como esse, você está utilizando, está no mercado real, está recebendo um aluguel, está recebendo valorização, que é a renda invisível que está lá no campo da construção de patrimônio. E aí você está sobrando mais recursos, aplica. Mercado financeiro, sem risco hoje, né? Você está tirando 15%. Mas se quiser se arriscar também, dá para diversificar e aí entrar em derivativos, bolsa de valores, a B3, a Bolsa de Nova York, S&P 500 e aí o céu era o limite. Mas lembrando, são ferramentas que vão ampliar o teu patrimônio, mas não são ferramentas de construção de patrimônio em menor tempo. Então aqui eu estou falando de alavancagem, por isso que a alavancagem ela é um negócio à parte do mercado financeiro e um não prejudica o outro. A Nipur Finance, inclusive, comprou 50% de um escritório, né? A Nipur tem 8 bilhões. Até quem reclamava de consórcio, né? Muitos investidores ali. Quem reclamava de consórcio hoje está comprando empresas de consórcio. Um público que basicamente são só investidores. São 8 bilhões em ativos que eles estão gerindo. Por que os olhos cresceram para esse mercado? Porque a alavancagem, ela não é antiga, não estou inventando a roda. A alavancagem, ela já existe há muito tempo e é utilizada por grandes famílias há muito tempo. Eu não estou inventando a roda. Estou te mostrando aquilo que às vezes estava encoberto em uma falácia de que, o consórcio, vou pagar taxa para administrar meu dinheiro. Não, você vai pagar uma taxa administrativa, mas eu estou falando do jogo que as grandes famílias jogam, que é o quê? Transformar a tua mentalidade em uma mentalidade de banco, em uma mentalidade de visão de retorno. Você não está pagando uma parcela qualquer, você está construindo um patrimônio, se alavancando com capital barato, todo no caso, crédito saudável, ele vai te fazer ganhar tempo. É o jogo de ganhar tempo. Basicamente, para a gente dar andamento, os próximos passos aqui dos 3 princípios de consciência, que eu preciso que você tenha essa consciência com você. 3 princípios: a ciência do dinheiro, a engenharia financeira e a máquina patrimonial. Vamos lá. Ciência do dinheiro. A gente tem que ter o dinheiro na nossa vida e psicologicamente falando, tá? A gente associa muito dinheiro a só tem dinheiro quem faz coisa ruim, só quem faz coisa errada. E já começa por aí, né? Você, ao ganhar dinheiro na sua jornada, você começa psicologicamente até fazer com que coisas aconteçam para que você não tenha esse dinheiro retido. Então, primeiro, você já não teve educação financeira. Segundo, você escutou sua vida inteira, sua infância inteira, de que dinheiro é sujo. Então, a hora que você ganha dinheiro, acontece alguma coisa, teu carro quebra, acontece algum problema financeiro na família, você perde, você cai num golpe, etc, né? Alguém te promete alguma coisa e você percebe que o dinheiro, ele vira até mesmo um altar de adoração, porque você olha como algo tão distante e ele é unicamente ferramenta. O dinheiro é ferramenta. Então você tem que ter uma ciência de que esse dinheiro, ele vai ser uma ferramenta de construção de liberdade. Você vai ter com o dinheiro, obviamente, associado a todos os outros pilares da sua vida, né? Construção de segurança e construção de liberdade, e isso vai se traduzir de várias maneiras em cada família. E o dinheiro, ele é uma ferramenta, você pode começar ali com pouco e antecipar muito da tua vida, construindo patrimônio. E a gente tem, né, vários planos, inclusive, para cada pessoa. Segundo fator, engenharia financeira. O que é engenharia financeira? Entender que agora ele é uma ferramenta das necessidades básicas da pirâmide de Maslow. E a engenharia financeira é o quê? Eu agora sou um banco. E aí, agora que eu sou um banco, eu tenho que entender o jogo dos bancos. Então, quando eu falo que eu tenho que virar essa chave da minha cabeça da engenharia financeira, é o quê? O banco, ele pega crédito barato para vender caro. Inclusive, a gente tá falando aqui, né, dos mercados. Quando eu tenho a mentalidade de banco, a primeira coisa, o banco, ele tá o tempo todo alavancado, sendo fiscalizado pelo Banco Central. Ele tem, né, para cada 10 reais que você aplica lá, ele pode emprestar 100 reais para os outros, ele tá alavancado e tem um gerenciamento de risco em cima disso. Mas eu tenho que ter uma mentalidade de que eu preciso entender que o crédito saudável e o crédito barato, ele vai trazer um ganho de tempo na minha vida enorme, tá? Então, o segundo fator é a engenharia financeira, de que eu preciso jogar o jogo dos bancos e eu consigo jogar esse jogo dos bancos utilizando ferramentas como consórcio, tá? Então, máquina patrimonial.
Agora é colocar a mão na massa, fazer um ativo se pagar, fazer com que eu tenha, de fato, estrategicamente decisões em que eu estou utilizando um crédito alavancado para poder fazer não só o pagamento e a autoquitação, que entra no mecanismo aqui das engrenagens, né? Então, a autoquitação, ela tá bem aqui, que é o quê? Né? A pessoa, de fato, que tá, um terceiro que tá esse imóvel para mim, e automaticamente, além dele estar quitando esse imóvel, ele tá me dando mais dinheiro para mim fazer uma construção, ou no mercado financeiro, ou eu fazendo novamente uma construção de ativos, né, em uma nova cota de consórcio, para poder fazer com que essa jornada, né, de construção, ela seja ampliada. Então, na autoquitação, ela é, em resumo, isso, tá? E aí eu já estou antecipando algumas coisas aqui também, mas a consciência desses 3 princípios vai fazer com que você olhe para uma parcela e enxergue oportunidade, para que você olhe um patrimônio de 300, 500 mil, 1 milhão e você fale, é possível e eu preciso de quê? De método e de planejamento, tá bom? Então, mecanismos, né? A gente está falando de mercado financeiro, mercado real e mercado do crédito e eles vão se cruzar ali no meio do caminho. Engrenagens, né? Retropatrimônio, de fato você conseguir trazer ali, né? Trazer para você liquidez de caixa, até mesmo para sua empresa, né? No DRE e no balanço ou até mesmo para você que já tem um patrimônio, né? Fazer esse levantamento de capital, esse dinheiro você vai pegar e colocar ele no teu bolso e aí você vai construir estrategicamente, utilizando esses 3 mercados, o seu patrimônio, para ter essa renda passiva. Então aqui são muitas engrenagens, eu não vou falar de todas, mas aqui também, né, voltando motores de construção de patrimônio, vamos para o Canva, para não ficar tão grande esse treinamento. Canva da construção de patrimônio. Em verde, você vai chegar no mesmo resultado na metade do tempo. Em vermelho, é o normal, é o mercado tradicional, é a terceira jornada que você faria em 20 anos. Aqui a gente está falando basicamente, né, e eu vou dar uma pincelada a mais, tá? Os motores a gente já falou, então aporte mensal, reserva de valor, que é diferente da reserva de emergência. Você tem que primeiro encher esse potinho aqui, e aí o que exceder esse potinho, a gente vai fazer o quê? Diversificar carteira. Por isso que a Nipur Finance comprou o escritório de investimento. Reserva de valor, ela vai ser um combustível para tua Ferrari, para o teu Fusca, né? Depende da tua renda mensal para chamar de Ferrari ou para chamar de Fusca. Mas a jornada da construção ela torna-se exponencial desde que você tenha ou esses 3 motores associados ou pelo menos o primeiro que você possa começar, que é o aporte mensal. E a gente faz um estudo em cima disso. Mecanismos de construção de patrimônio. A gente está falando aqui agora uma pincelada maior, que seria o quê? Vou focar no mercado real, tá? O comercial. A gente pode falar de galpões, a gente pode falar de aluguéis, a gente pode falar aquelas lojas que são várias no mesmo quarteirão que você constrói de galerias. São galerias, aluguéis de temporada. Então, esse daqui a gente está falando de corretores parceiros associados a nós, tá bom? Que investem no norte, no nordeste. Tô falando da Praia de Flechas, de Jericoacoara. Eu tô falando de empreendimentos também ali em Curitiba, no Paraná. Eu tô falando de formas de você visualizar a sua construção de patrimônio no mercado real com assessoria, você não está sozinho. Aluguel de temporada, Airbnb. Eu tenho, no caso, né, parceiros hoje que se você quiser ter auxílio na aquisição e também ter auxílio na gestão, você não precisa nem se preocupar com a tia da limpeza, nem se preocupar com ter que ficar fazendo anúncio, entrada e saída do cliente. Você tem o seu negócio, você já tem, às vezes, o seu trabalho ou você já tem o seu negócio. Então aqui eu tô falando de quê? Você vai ter até mesmo suporte e assessoria na gestão disso. Porque você tem, às vezes, né, um tempo muito curto, muito enxuto. E nessa parte no mercado real, em aluguéis de temporada, tem que ter uma dedicaçãozinha. Então a gente tem pessoas que trabalham com essa gestão. Inclusive, um deles mora aqui da UANA lá, né? Um abraço pro André. Então, sempre que você precisar, você vai ter toda a certeza do mundo que ao fazermos negócio, você vai ter a gente na ponta inicial, vai ter a gente na ponta do meio e vai ter a gente no fim. A gente quer ver você ter mais dinheiro sobrando no bolso, estando realizado ali com a sua atividade e com a sua atividade adicional agora, que é a construção de patrimônio através de alavancagem. Mercado de crédito. Mercado de crédito, esse dá uma baita aula, tá? Mas basicamente é o quê? Crédito tá caro, a Selic tá 15% hoje, que eu estou falando nesse vídeo. Quando eu falo de mercado de crédito,
Comprar barato, vender caro. O preço de eu comprar barato é eu fazer uma construção de ativos, é eu entrar num grupo estrategicamente muito bem selecionado para mim, né? Então, Jonathan, eu quero fazer uma diversificação de carteira e eu quero ter mais chances de ser contemplado mais rápido. A gente vai usar estratégias de análise de grupos, saldo de caixa, pulverização, de rentabilização, de viabilidade econômica, de utilização do crédito. A gente vai fazer tudo isso para depois falar para você assinar o contrato, no caso, e você entrar no grupo. Antes de entrar no grupo, você tem que ver tudo isso. E o mercado de crédito, basicamente, é o seguinte. Esse mercado de crédito, você vai ter um aporte mensal. E aqui fica um pouco obsceno, até quando você escuta pela primeira vez. Porque a gente tá falando, né, que a gente se arrisca pra caramba no mercado financeiro para, às vezes, tirar 18% ao ano. E aqui eu tô falando de pessoas, né, que construíram, e eu posso porque ela me autorizou, a Simone Cotter, lá de Jardim. Ela teve um retorno, né, ela pagou 5 parcelas de R$1.000, né, então ela pagou lá R$5.000. O crédito que ficou disponível foi um sorteio, só que a gente também utiliza a estratégia do lance fixo junto. Mas foi sorteio nesse caso. Ela pagou R$5.000 e ela recebeu 42 mil. E o crédito que tinha sido contemplado era de 175. E esse crédito de 175 pagaram 24% de entrada, né? Então, 24 e alguma coisinha, né? Se eu pegar aqui 42 mil e eu divido ali por 175 dividido por 175. 24% de entrada, que foi uma entrada que foi paga, né, ali devidamente. Foi uma negociação feita em 3 dias. Porque tem gente pagando esses 24% de entrada, que são escritórios ou até mesmo meu escritório, né? Dependendo da quantidade de caixa que eu tiver no dia que sair a sua contemplação, até mesmo eu poderia comprar essa cota. Por quê? No final, para o cliente final, eu vou estar pedindo uma entrada de 45, de 33, no mínimo 33, tá? 33 e 45%, dependendo ali, né, da quantidade de parcelas pagas. Só que eu tô falando do mercado que mesmo que demore, eu não quero cenário, mesmo que demore 5 anos para você ser contemplado, e não se assuste. Esse mercado de crédito, quando você vende esse crédito para alguém, mesmo que demore 5 anos, você vai ter uma rentabilidade que é o dobro da Selic. Então, assim, se você às vezes quer fazer uma estratégia de pulverização, você quer começar pelo menos com 300 e algumas coisinhas ali, né, 350, 370, ou se você pode também auxiliar essa estratégia com pulverização de cotas, você vai ter acesso a esse mercado e depois que você entra nele uma vez, é difícil querer sair. Você sempre vai estar pagando uma parcelinha com esse propósito, porque pagar 5 para voltar 42, qual que é o risco que ela teve? Ela teve o risco de inflação? A inflação está corrigindo a parcela. E na proporção do aporte versus o crédito, a correção do crédito, ela é muito grande. A gente precisa considerar isso numericamente, não está sendo um prejuízo. Segundo ponto, se ela tivesse aplicado, beleza, ela teria uma rentabilidade mais alta. Só que aí, eu tô falando hoje que você se arrisca muito para tirar 18% na bolsa de valores. Tirou 5 vezes mais o patrimônio dela. Mais do que 5, na verdade, né? Eu tô falando ali de 32 dividido por 5. 8,4 vezes o que ela aportou, ela pegou de volta. Não é que é magia nem nada. É porque o dela saiu mais cedo e ela teve, de fato, né, a intenção de vender esse crédito e não utilizar. E ela pegou uma rentabilidade absurda. Esse mercado de crédito, você pode ter acesso a ele porque a gente, no caso, né, já está há muitos anos trabalhando no mercado e ele nunca vai acabar. Porque a Selic é caro. Porque o nosso Brasil tem juros altíssimos. Porque se você financia um imóvel, você paga de 3 a 4. Então, por mais que... Você vai falar pra mim, Jonathan, mas quem que paga essa conta, né? Então, por que o cara tá me pagando ágil? Que vale ouro. Crédito barato vale ouro. Então, por mais que ele te pague esse ágio, ele vai estar sabendo que tá te pagando esse ágio. Até mesmo o cliente final. Mas ele vai estar consciente de que ele vai estar economizando pelo menos um imóvel no meio do caminho, até 2, mesmo pagando ágio para você. Então, de 1 milhão, imagina você pegar 200 mil, já aconteceu, o cliente pagou 5 mil de parcela, primeiro mês, nos primeiros 30 dias, para vender rápido, foi 180 mil reais, mas é que ele não queria esperar, se ele esperasse mais um pouquinho, a gente ia conseguir até uns 250 mil para ele, era um consórcio de 1 milhão. Isso que eu tô falando, basicamente, uma única estrutura de todas as outras, que você pode rentabilizar. E se passar de 5 anos, Jonathan, aí, meu amigo, mercado real. Entra no mercado real. Ainda assim, essa parcela, você estiver pagando meia parcela até a contemplação ali, você entrando no mercado real, vai ter a autoquitação, a gente vai pagar para você a parcela e ainda você vai ter o ágio. Jonathan, saiu lá no final. Dei 11.748 de 2008 do Banco Central.
tá? Então, eu vou deixar aqui até mesmo anotado também, tá? Então, deixa eu aumentar, vai ficar melhor. É a Lei 11.795 de 2008. Olha a loucura disso aqui. Você pagou lá, deu um lance, 50%, tem R$500 mil aplicado na conta. Esse R$500 mil tá rendendo 5 mil por mês lá na renda fixa. Você faz com um crédito ali de 1 milhão, dá um lance de 50%, e aí automaticamente agora você tem um crédito de 1 milhão, só que você não faz uso dele. Banco Central, tá? As administradoras são obrigadas a acrescer rendimentos que variam entre 88% a 102% do CDI. CDI é 0,10 abaixo da Selic, certo? Ao crédito contemplado, esses rendimentos são acrescidos diariamente após o terceiro dia da contemplação, até um dia útil anterior à utilização. Então, enquanto você não fizer uso desse crédito, você deixa de ter um aumento de patrimônio de R$5 mil por mês, no juro sobre juro, tá? De R$5 mil por mês para R$10 mil por mês. Dependendo da estratégia que você tiver, você conseguiu alavancar com renda fixa, dobrando a rentabilidade mensal, para utilizar, que seja daqui 2 anos, etc. Tem que comprar alguma coisa depois, né? Ou fazer um retropatrimônio, ou alienar um bem seu ali, numa operação nossa aqui. Projetos de reforma, ampliação, construção, comprar de você mesmo, cessão de dívidas, etc. Para pegar esse dinheiro de volta. Mas você está dobrando o teu patrimônio, na rentabilidade mensal de crescimento de patrimônio, porque você deixa de ter 500 mil para ter 1 milhão. E aí o comportamento é o quê? Esse dinheiro, quem está pagando a conta, Jonathan? Muita gente vai perguntar. Quem está pagando a conta? O CDB, quem está pagando a conta de um CDB? O governo. A gente está falando basicamente de quando tem na Assembleia, contemplou o teu crédito, não utilizou, eles não podem deixar no caixa parado. Eles vão aplicar no CDB. Então, não tem magia. É basicamente só falta de entendimento em muitas vezes. Falta de consciência. É uma ignorância que às vezes não era porque você queria ter, mas simplesmente isso não chegou até você. De 88% a 102% do DI sobre o crédito. Então, você tem oportunidades de sem risco nenhum, pagando uma parcela de um consórcio saudável, né? Tudo aquilo que eu falei, que você tem que analisar antes de contratar. Você tem oportunidades de ter um lucro absurdo em até 5 anos. No meio do caminho, você tem oportunidade de entrar no mercado real. Você pode fazer os 3, tá? Ali, basicamente, você pode fazer os 3 ao mesmo tempo, com várias cotas, ou você pode escolher deixar render nesse crédito, ou você pode já entrar no mercado real no início do caminho, porque a gente tá falando de construção de patrimônio. Diversifique os seus aportes, inclusive, cada um deles você pode destinar para alguma coisa. Mas a gente tá falando aqui basicamente sobre você ter na tua mão uma ferramenta que ela deixa de ser uma despesa, uma dívida, para ser uma ferramenta de construção de liberdade. Então, ganho de capital, renda invisível, mercado imobiliário e a renda passiva recorrente. Então a gente já está partindo aí para o final, tá, desse treinamento. Se você ficou até aqui, basicamente é isso, né? A escolha é sua. Você pode continuar apostando, né, no que sempre te prometeram, ou você pode entrar em um método de construção de patrimônio, né, utilizando ferramentas para alavancar com crédito barato, fazer uma parcela virar uma liberdade de construir renda passiva. E a gente está aqui para isso, né? Nas reuniões, inclusive, a gente abre o Excel. Não vou abrir ele aqui agora, senão dá uma outra aula. Mas a gente faz a evolução da dívida todinha. Não tenha medo da correção do IPCA. Por último, né, talvez algo que alguém pergunte, Jonathan, mas pô, no financiamento se eu quitar, abate que é um absurdo. Abate. Mas eu já falei, até mesmo no livro, né, crédito vale mais que dinheiro. No livro ele tá falando sobre financiamento. Então, se no livro ele fez uma conta, tá? Que é uma conta básica ali de correção do dinheiro aplicado, versus o abatimento. Se na conta de um financiamento já não compensa, então imagina no consórcio, que nem juro tem. Tem taxa administrativa, obviamente tem uma taxa, mas essa taxa administrativa é que nem eu falei, custo de 5, 6% ao ano. Aplica no CDB, põe no teu negócio, faz esse dinheiro girar. Dinheiro girando, o mercado aquece e você vai ter ali todas as projeções a seu favor. Se fizer sentido, né? Esse pode ser o seu primeiro passo para construir o patrimônio que realmente se paga. Então, clique agora e vamos construir isso juntos.